Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo aí à nossa segunda aula da disciplina de programação para dispositivos móveis. Sou Anderson Macedo, estou aí acompanhando com vocês essa disciplina nos encontros presenciais, tá? Então, alguns recados são importantes todo início de aula, né, para a gente revisar alguns lembretes também. Bom, nós temos as 4 aulas práticas, né? Então, como nós já vamos começar o nosso segundo encontro, quero crer que vocês já assistiram e já fizeram os exercícios lá da primeira aula prática, tá? Então, algumas dúvidas que muitos, né, alunos possam ter na primeira aula foram sanadas lá com a aula prática 1. Certo? Então, por isso que eu não vou ficar, por exemplo, preso a alguns detalhes específicos. Por quê? Porque nós temos a aula prática, né? Que é o tempo de uma aula inteira, onde nós estamos falando detalhadamente de alguns conceitos, tá? Então, aqui é a aula teórica, mas para a gente ficar focado aí nos exercícios, nas situações, problemas do nosso livro didático também, ok? Bom, pessoal, estamos começando. Vamos lá para o quadro e eu quero falar um pouquinho para vocês aí nesse momento que nós temos, que é o início da aula, tá? Onde nós vamos apresentar aí a ideia de outro aplicativo, tá? Para que você consiga também trabalhar um pouco nessa parte prática, fazer esse desenvolvimento, tá? E é onde a gente vai lembrando aqui o que nós fizemos, o que nós construímos na aula passada também, tá? Então, na aula passada, nós fizemos algumas configurações. Então, eu falei bastante lá, por exemplo, das ferramentas que nós temos que ter aí na nossa máquina para conseguir fazer aplicativo, para conseguir construir qualquer aplicativo básico, tá? Então, falei um pouquinho sobre o JDK, mostrei os sites para vocês, de onde vocês iriam fazer o download e a instalação também, né, do JDK e também do Android Studio. Como particularidade, né, como novidade, falei também que o Android Studio agora já está sendo possível você desenvolver na linguagem Kotlin, tá? Então, nós fizemos o processo inteiro, do começo ao fim, da criação de um projeto também. Criamos também uma classe, tá? Então, hoje eu quero também criar uma Activity, mostrar também para vocês a diferença, né, do que seria criar somente uma classe de código e do que seria criar uma Activity completa, que ela também tem a classe, a parte de código, ou seja, né, a nossa JClass, e também a parte de tela, que é onde você trabalha com a interface com o usuário, certo? Bom, os nossos aplicativos são todos constituídos em 3 fases, tá? Então, eu bato muito nessa tecla, você pode perceber. Então, eu gosto de construir a interface, depois a parte lógica e depois a gente vai para a parte de teste e verificação e validação, né? Desenvolvendo também algumas customizações necessárias. E aí a gente também já passa alguma atividade para que você consiga, então, fazer aí o melhoramento ou o refinamento desse aplicativo, né, que a gente está desenvolvendo em sala, tá? Bom, indo para o quadro lá, nós temos aí a nossa contextualização, né? O objetivo aqui é a criação de um aplicativo para fazer a declaração do DASN, que é o Simples Nacional, trabalhando lá, por exemplo, com o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Então está aqui listado embaixo. Toda empresa aí, né, tem que fazer lá a declaração dos rendimentos dela, né, de tudo que ela vendeu, ou seja, de tudo que ela faturou, né, durante o ano. Então, no outro ano, ela tem que fazer essa declaração, isso aí é obrigatório. E aí, se você perceber no livro didático, né, tem lá a contextualização, e aí diz que você foi contratado, ou então que você é detentor de uma empresa e você ganhou a licitação para desenvolver esse aplicativo. E aí, dividindo nas SPs, lá nós temos então a construção a sugestão da construção desse aplicativo aí da DASN, tá? Olha aí o que eu estava falando então, que o nosso aplicativo é sempre dividido em 3 etapas, ou seja, né, o layout, que é a interface, a construção, você colocar os componentes ali dentro, a parte lógica e aí a disponibilização do seu app, né? E aqui, ó, a boa notícia, né, é que você ganhou essa licitação, tá? Então, daí a partir daí a gente vai construindo o nosso aplicativo, tá? Vamos então para o próximo conceito.
Perfeito. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha, então, na primeira etapa, tá? Que é a construção, que seria a interface. A gente vai olhar algumas coisas, alguns componentes, quero mostrar algumas coisas direto aqui no projeto, tá? Para que vocês vão se ambientando aí a utilizar alguns componentes específicos desse layout, tá? Agora pode mostrar o Note aqui, por gentileza, tá? Então você já vai ver aqui o Note, já trouxe o aplicativo. Ou seja, né, a sugestão do aplicativo aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho. Algumas coisas eu trouxe prontas, tá? Outras a gente vai desenvolver aqui por questão de tempo, né, etc. Bom, mas aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos alguns componentes, tá? Por exemplo, aqui você está vendo que ele está listando os anos, ó. É um componente que aqui dentro do Android Studio é o Spinner, tá? Mas se você for procurar, por exemplo, outras linguagens, você vai ver que existem outros nomes também. Enfim, é um componente que ele tem uma lista de opções, certo? Então, olha só, quando você clica aqui, né? Eu aprendi esse componente aqui quando eu comecei a desenvolver para desktop mesmo como Combo Box, ou seja, uma caixa, né? É uma caixa de texto, só que ela tem itens, certo? Então, ela é por seleção aqui. Uma particularidade, todo objeto que você trabalha com itens, né, que você tem aqui, por exemplo, né, a possibilidade de ter aqui dentro mais do que um, ou seja, você tem itens, ele vai trabalhar similarmente à estrutura de um vetor, tá? Então, como funciona a estrutura de um vetor? Ela tem os seus conteúdos, que seria o valor, que é o que aparece ali para o usuário visualizar, tá? Então aqui você viu que tem os anos, né? Que a gente vai selecionar ali, por exemplo, qual é o ano que eu quero fazer a declaração, qual é o ano que eu quero fazer a entrega por meio do meu aplicativo, correto? Então, o que você está vendo ali, o dado que você está vendo é o conteúdo, é o elemento do nosso vetor, tá? Agora, o que está intrínseco ali, o que o nosso usuário, ou seja, né, só quem sabe um pouco de matemática física ou então de programação não consegue ver ali, são os índices. É que cada componente desse, tá? Por exemplo, essa lista aqui, ela é manipulada por índices, tá? Então, para cada item você tem um índice. E esse índice, tá? Isso é uma característica, ele começa com 0, tá? Então, ele não começa do 1, ele começa sempre do 0, ok? Então, o vetor em programação também, ele começa com 0. Então, qualquer componente, tá, que você for colocar, que você for utilizar na sua aplicação, no seu aplicativo, que trabalha com itens, certo? Você tem que ter isso aí em mente, que ele vai trabalhar com índices e que o índice sempre começa pelo 0. Então, o primeiro elemento sempre tem o índice 0, ok? E se ele tiver, por exemplo, se você tiver 3 itens, ele vai do 0 até o 2, tá? Então, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo e o 2 seria o terceiro elemento. Vamos lá para o quadro, então. Olha só, esse daí é a sugestão do layout, que inclusive, né, está alinhado lá à nossa unidade 1, tá? Então, tá ali, ó, definindo o layout e regra de negócio do nosso app, do nosso aplicativo, tá? Sugestão, veja bem, sugestão. Por que eu gosto de frisar e colocar aqui sugestão? Porque você pode e deve, né, alterar. Então, você vai utilizar essa interface aqui justamente para você conhecer alguns componentes dentro da ferramenta que nós estamos trabalhando, que no caso dessa disciplina é o Android Studio, correto? Então, quando você tem, tá? E isso vale não só para o Android Studio. Se eu estivesse fazendo uma aplicação desktop ou então uma aplicação web em C# utilizando o VS, que é o Visual Studio, né? O Visual Code, eu tenho também a possibilidade de utilizar uma gama de componentes, né? Então, se você abrir a paleta de componentes lá, é vasto, né? Então, você tem aqui ramificações, e em cada ramificação dessa, você tem aí, né, vários componentes. E você nunca vai conseguir deter o conhecimento de todos esses componentes de uma IDE, né, de uma ferramenta aí computacional para você desenvolver, que é feita para te dar produtividade, para você trabalhar com desenvolvimento. É muito difícil,
certo? Então, o que é feito? Você vai utilizando à medida com que vai sendo necessário. Eu vou desenvolver uma aplicação aqui que eu vou ter que trabalhar com envio e recebimento de e-mail. Então, provavelmente, eu vou ter que trabalhar com o protocolo de transmissão de dados aí, o SMTP, por exemplo, que é de envio de mensagens. Certo? Aí você vai atrás, você vai ver, por exemplo, se no Android Studio nativamente ali se existe um componente que trabalha com isso. Se não, você vai, por exemplo, atrás de uma biblioteca que tenha isso, né? E aí sim você vai conhecendo as propriedades, os métodos, as funções e vai vendo como cada componente trabalha. Então é dessa forma que funciona aí o nosso desenvolvimento. Tá ok? Vamos lá para o Note, por gentileza. Certo, então você pode ver que não está idêntico, tá, ao slide que estava lá, aliás, ao display, né, a imagem, certo, que você viu no slide, tá? Não está idêntico, quer dizer, eu já fiz algumas alterações aqui. E isso também não vai ficar igual, por quê? Porque eu não estou utilizando o mesmo dispositivo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em qual dispositivo que nós estamos utilizando aqui, ó. Olha só, eu vou colocar para rodar aqui, certo? Lembra que nós criamos, né? Nós criamos esse cara aqui que tem o meu nome aqui, ó, Macedo, certo? Nós criamos ele, mas o que eu estou usando aqui, ó, é o Nexus 4 da API 22. Vamos colocar ele para rodar aqui de novo. Deu um OK ali. Vamos ver quanto tempo que ele demora. Aí. Se eu não me engano, ele não carregou ainda, ó, tá? Então, ele ainda está em processamento. Olha lá, colocou a tela preta, está em processamento aqui embaixo ainda, certo? Até então que ele carregue o aplicativo para nós na tela. Olha lá, agora sim ele conseguiu mostrar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns itens, certo? Só para a gente ver. Olha só, aqui, logo de entrada, né, eu tenho o cursor piscando aqui, escrito código da empresa. Quando eu começo a digitar, ele apaga o texto que estava ali, você percebeu? Isso aí é um recurso, né, que é como se fosse o placeholder, para quem trabalha com linguagem PHP, né? Nós temos o recurso placeholder, que ele já preenche, é o que tá acontecendo aí, ó, tá? O código empresa já está aí, e aí eu começo a digitar alguma coisa, ele apaga e vai colocar o texto que o meu usuário digitou. Mas quando está em branco, ele coloca um placeholder. Aqui nós chamamos de hint, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como funciona, né? E aqui eu tenho o nome, então são dois componentes aqui textuais, certo? Aqui embaixo eu tenho um rádio button, ok? Tá? E mais aqui embaixo, deixa eu voltar aqui. Olha lá. E mais aqui embaixo eu tenho também um checkbox, certo? Acho que eu vou ter que voltar aqui de novo para ele... Deixa eu tirar o zoom, isso. Vou ter que rebootar de novo porque ele me escondeu o teclado ali. Vamos lá de novo. Isso. Aí ele vai rebootar aqui para mim. Isso, olha lá, beleza, tá? Então, aqui embaixo eu tenho mais um rádio group, tá? Aqui eu tenho um checkbox, um componente textual e um botão aqui que nós vamos fazer alguma ação com ele. Certo? Bom, apresentei a interface aqui, tá? Vamos para o nosso próximo conceito. Perfeito, então. Bom, começamos ali a trabalhar somente com a interface. Você viu que eu trouxe uma interface pronta, tá? E aí eu vou começar a falar sobre cada componente para você aqui e como é que eu construí, certo? Vamos lá para o Note, então, por gentileza. Isso. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou diminuir o zoom aqui, vamos lá para o código, tá? Porque todo esse display aqui é responsável, né? Por onde? Aqui, pelo nosso ActivityMain. Olha só, aqui você está vendo ele, né, sem ser no emulador e você pode ver todos os componentes aqui, ó, tá? Então está selecionado o botão, né? Mas quando eu jogo o mouse aqui, ó, né, ele vai colocando aqui, você pode ver aí, ó, todos os componentes que estão aqui. Falando um pouquinho aqui dos dois iniciais, né? São plain texts, né? Então aqui à esquerda
Isso aqui também é totalmente configurável, né? Então, está à esquerda no Android Studio que eu estou usando aqui. Por padrão, ele fica aqui, mas se você mover ele para cima, no rodapé, né? Ele vai ficar onde você colocar. Então, ela é parametrizável também. Aqui, na paleta Text, você tem os componentes de texto, tá? Então, o Plain Text, são esses caras aqui, ó. Certo? Como é que eu faço para renomear aqui nessa versão do Android, tá? Então, eu seleciono, ok? E aqui eu tenho as propriedades desse componente que está selecionado do lado esquerdo aqui. Então, veja só. Tá vendo aqui onde está o hint, ó? Ele já está mostrando aqui, ó, código empresa, né? Que é quando nós estamos executando o aplicativo, ele já vai mostrar esse texto aqui, é o hint, certo? Eu não coloquei ele aqui, você, ó, tá vendo? Você poderia ter colocado ele por aqui também. Só que eu tenho aqui o XML, tá? Então, todo o arquivo .xml, que é a parte de layout, isso aqui, eu tenho também aqui o text dele. Olha só, o text seria o XML puro. Então, eu coloquei o hint aqui, certo? Por exemplo, vamos pegar lá, e por isso que é legal você trocar o name, né, de cada componente que está lá. Olha só, aqui eu tenho um edit text, tá vendo? Aqui eu tenho outro. Tá, como é que eu sei qual que é um, qual que é o outro? Pelo atributo ID. Tá vendo aqui, ó? Pela propriedade ID. Então, esse daqui, ó, eu troquei para EDT nome, e esse daqui está aparecendo EDT empresa. Certo? Se eu tenho mais um aqui, e eu tenho mais um aqui que é do valor, que é aquele plain text que está lá embaixo, tá? Professor, qual? Vamos lá, vamos no design aqui que eu vou te mostrar. Ó, esse plain text aqui do valor, tá vendo? Ó, se eu selecionar ele, você vai ver que ele também tem um hint. Ó, valor, tá? E aonde que está o hint? Vamos lá no text que eu vou te mostrar. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, vou selecionar para você ver aqui, ó, Android, certo? 2 pontos, hint. E aí você vai colocar aqui em forma de uma string o que você quer que seja mostrado ali, né? Quando ele for visualizado em tela, tá bom? Bom, voltando lá para o layout, esses aqui são os plain texts, ok? São 2 aqui, ó. Então, o outro aqui, se eu selecionar, você viu que o ID dele tá EDT empresa, tá? O hint tá nome. E o text, que é o que está aparecendo, ó, tá limpo. Deixa eu ver onde é que ele está aqui para eu mostrar para você o text. Aqui embaixo, ó, tá? Bem aqui onde eu vou colocar o mouse agora, ó, o text está limpo, beleza? Então, é ideal que se deixe limpo mesmo, porque senão quando você executar o aplicativo vai ter texto preenchido, né? E não é o que a gente quer que ele esteja disponível para o usuário devidamente colocar a entrada ali para fazer a conversa aí com o nosso aplicativo. Esse cara aqui que eu falei é aquele spinner, tá? Então, ó, olha aqui, ó, esse cara aqui é um caso à parte, eu já vou falar com ele, aí já vou falar de onde vem os dados ali que estavam aparecendo quando você executa, que são os anos que estavam ali. Esse componente aqui é muito simples, tá? Vamos ver se está com ele executando aqui, eu quero mostrar o funcionamento dele. Para você, é um rádio group e um rádio button. São dois rádio buttons. Aqui eu coloquei crédito e débito, né? Então, só para você, por exemplo, digamos que você fosse pagar alguma coisa, né? Ou então você está lançando aqui, é crédito ou é débito. Então, o rádio button, ele vai ficar somente um checado, tá vendo? Então, como eu chequei esse cara aqui, ó, quando eu for checar o outro, ele automaticamente ele vai tirar, né? Ele não vai estar checado o crédito, ele só checa um, tá? E eu coloquei eles dentro de um rádio group para agrupar, tá? Então, voltando aqui, ó, esse cara aqui é um rádio group, ó, apareceu ali, tá? E cada um desses dois aqui são rádio buttons independentes. Esses caras aqui, como eu não fiz programação com eles, eu não troquei o nome, tá? Então, você pode ver que o ID ali tá rádio group, ó. Se eu selecionar, por exemplo, o débito, ó, selecionei o débito ali, tá até, quando você para o mouse, ele até já mostra, né? Rádio group, rádio button 2, ó. Aqui ele não está selecionado, vamos lá. Ah lá, selecionei ele agora. Aí tá ali, ó, o ID dele, rádio button 2. Perfeito? Esse cara aqui é um outro plain text, tá? Esse daqui é um text. Isso daqui seria para funcionar assim, por exemplo, você coloca o valor aqui, na hora que você grava dados, você faz o valor passar desse plain text para o text view, tá? Qual a diferença do plain text para o text view? O plain text
é uma caixa de texto, o seu usuário vai poder digitar aqui. Esse daqui não, Text View, o próprio nome já diz, né? É view, é para fazer uma visualização, tá? Então, o nosso usuário, ele não vai ter o poder de fazer alteração aqui no Text View, somente no Plain Text. Vamos lá no quadro, um minuto só, por gentileza, para a gente ver ali, ó, definindo o layout do aplicativo, tá? Então, ó, para iniciarmos a primeira etapa de desenvolvimento do aplicativo MEI, como sugestão, então, o aplicativo aí para fazer o lançamento, né, do faturamento do microempreendedor individual, crie um projeto no Android Studio com uma Empty Activity. Acesse o recurso de layout, né? Então tá ali o nome, activity-main.xml, esse é o nome padrão, é claro que você pode mudar também, para modificarmos o layout da interação entre o usuário e o aplicativo. Pode mostrar o Note de novo, por gentileza. Então o layout está aqui, ó, tá? Essa vai ser a nossa interface, certo? Bom, a gente já volta, né, a falar mais um pouquinho da nossa interface aqui no nosso próximo conceito. Vamos lá? Muito bem, desenvolvendo a parte lógica do aplicativo. Agora eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho da parte lógica, ou seja, né, um pouquinho por dentro ali, que é aquela parte que eu sempre comento com você, que não é explícita para o nosso usuário, que é a parte do processamento. Fazendo somente uma analogia com qualquer comando de lógica de programação que tenha o sinal de atribuição, ou o atribuidor, na nossa linguagem Java, que seria o sinal de igual, tá? É um processamento. Então é algo ali que não está sendo visível naquele momento para o usuário final. Ok? Vamos lá para o slide? Isso, desenvolvendo então a parte lógica do aplicativo. Olha só o que vai acontecer aí, ó. Construção, tá? Construção da lógica do app, tá? Construção da lógica do app. Precisamos persistir os dados do aplicativo. Aqui já é para você fazer conexão, por exemplo, com um banco, né? Quando a gente fala de persistência, seria banco. Não é nesse momento que nós vamos fazer isso ainda, para trabalhar com o banco. Para tanto, né, ou seja, uma alternativa, o Android oferece soluções para trabalhar com armazenamento de dados, que é a estrutura Key Value, tá? Então aí tem o nosso vamos à prática. Vamos lá para o Note agora, e eu quero mostrar aí um conceito interessante, que é para popular o nosso spinner, tá? Nosso componente ali, que seria o nosso spinner. Como funciona então? Eu já falei que ele se assemelha a um vetor, né? Tem o campo aqui, você viu que na execução aqui, ó, ele está aparecendo os anos, certo? E aí você pode colocar aqui quantos anos você quiser, certo? Você pode colocar a quantidade de anos que você quiser aqui. Você pode fazer isso aí através do banco de dados. Até já tinha comentado com você isso, que você pode, por exemplo, criar uma base, certo? Dentro dela colocar uma tabela e fazer um relacionamento aí, né? Simples, colocando ali os anos, certo? Aliás, você nem vai precisar de relacionamento nesse caso. É uma única tabela somente. Você vai colocar ali, por exemplo, o código e na descrição, então você pode chamar de campo ano, e você vai colocando os anos ali. Vamos supor que você colocou 50 anos ali, de 1950 até o ano de 2000, certo? De 50 até 1999, tá? 50 anos. E aí, como é que você faz? Você faz um while para ler os dados dessa tabela, ou seja, né, posiciona no primeiro registro, que é 1950, enquanto não for final do arquivo, pega o valor do campo que tem o ano, coloca dentro desse componente e vai para o próximo, tá? E aí você vai ter um spinner carregado de uma tabela do banco. Você pode fazer isso aí também, funciona, ok? Vamos lá para o Note, então. Ó. Aqui a gente vai fazer através de um recurso que existe aqui dentro do Android Studio mesmo, tá? Então nós temos aqui dentro, já está até aberto ali, mas eu vou mostrar para você o caminho completo, o arquivo strings. Ele está aqui dentro do values, ó, aqui dentro do values, e aí você tem o strings.xml. Clicando ali, lembra que nós colocamos aqui, ó, né, o nome do nosso aplicativo aqui? Eu vou trocar aqui agora para aula 2, por exemplo. Vou colocar aqui aula 2.
ou colocar de MEI, né? MEI, microempreendedor individual. Perfeito. E agora aqui eu posso fazer outras programações aqui dentro, né? Não serve, por exemplo, esse string.xml, ele não serve apenas para eu colocar aqui somente essa parte, né? Essa parte aí que é do nome do meu app aqui. Então, eu vou fazer essa mesma lógica que eu expliquei para você do banco, aqui dentro de um array, tá? Que seria uma lista. Ó, vou pegar aqui o string array, vou aumentar um pouquinho para você acompanhar bem direitinho comigo, certo? E ele vai pedir o name ali, ó. Eu vou colocar aqui sistemas mobile, tá? Estou colocando esse nome por quê? Porque já está desenvolvida a parte de interface lá, então se eu não colocar o nome aqui, não vai funcionar, ok? Vou fechar esse cara aqui, ó, ele já fechou a tag para mim, string array, aqui dentro. E aqui, ó, basta eu colocar os itens, tá? Então, ó, vou colocar o item aqui, vou fechar, ele já vai colocar no final para mim, e aqui dentro eu vou colocar o valor que eu quero que seja mostrado, que seja exibido lá, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, Macedo, copiar isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Colocar aqui, por exemplo, o nome do Fernando e o nome do Márcio, tá? São os 3 nomes que vão aparecer lá. Vamos fazer o teste? Ó, então eu vou diminuir aqui, vou executar, vou pegar a mesma API que eu estou utilizando e vou deixar o aplicativo aqui para ele rebootar. Certo? Ó, já está rebutando, né? Está um pouco mais rápido agora. Você já está vendo que ele já trouxe ali o nome, que é o primeiro item que eu coloquei, ó. Está até o código aqui do lado, né? Macedo está em primeiro aqui, ó. E se eu abrir aqui, vai ter os outros 3 ali. Pediu para esperar alguma coisa aqui. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos de novo. Vamos executar novamente, API 22, certo? Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas acredito que não, para uma programação, né? Vamos esperar um pouquinho, que de repente acho que a ferramenta que não estava totalmente carregada ainda, e eu cliquei ali, daí eu acabei atrapalhando ela, né? Mas, vamos lá, aí, agora sim, é aquele negócio, né? Às vezes, né? Ela é meio chatinha de mexer, mas tá aí, ó. Tá vendo? Os itens estão ali, ó. Macedo, Fernando e Márcio. E eu posso selecionar e ele vai ficando ali, tá vendo? Selecionei o Márcio agora, ficou o Márcio. Vou selecionar o Macedo de novo, ele ficou o Macedo de novo ali. Beleza? Então, é isso, tá? Isso é um tipo de programação que você pode utilizar aqui dentro do arquivo que é o strings.xml, ok? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Bom, é claro que a gente ainda vai trabalhar bastante com a parte lógica, né? Então, estamos apenas no início. Vamos lá para o Note de novo, tá? Então, aqui eu havia feito somente um exemplo, né? Colocando para você aqui alguns nomes aleatórios no arquivo string.xml para carregar lá no spinner da nossa tela principal, certo? Da nossa Activity principal. Ó, aqui está aqui, ó. Então, o spinner aqui, o que ele tem que mostrar ali? Os anos, tá? Porque é justamente para que o meu usuário, né, selecione ali o ano de declaração. Então, vamos voltar aqui no string.xml e vamos arrumar, né? Claro, aqui não vai ser um nome textual, eu vou colocar os anos aqui. Eu vou começar com 2016, vou colocar somente alguns, né? 2016, 2017, 2018, ó, 2018, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou colocar mais um aqui somente, que é o ano que nós estamos, que é o 2019. Perfeito, não precisa fazer mais nada, professor, mais nada, tá? Aqui no arquivo strings.xml, mas não é só essa a programação, ok? A programação já está desenvolvida lá, eu vou mostrar para você que você tem que criar um spinner lá, você vai precisar de um adapter também para que as coisas funcionem
direitinho, tá? Mas antes disso, né, vamos lá, vamos fazer mais um teste, né? Quando a gente começa a construir aqui, quem é que não quer ver, né? Todo mundo quer ver se deu certo. Ah, beleza, mexi, fiz alguma alteração ali, você já quer compilar de novo para saber se deu certo aí a alteração. Vamos lá. Ó, 2016, ok? Abrindo aqui, então colocou ali os anos pra gente, 2016, 17, 18 e 19. Perfeito? Tá. Continuando aqui, então, vamos lá para a classe. Olha só, quantas activities, quantas telas que eu tenho aqui? Importante frisar isso. Somente uma, né? Então, nesse projeto que eu estou trabalhando aqui, eu tenho somente uma activity, que está aqui, ó, que é a Activity Main, que é exatamente essa que vocês estão vendo aí. E a classe dela. Agora, aonde eu vou trabalhar agora para codificar? Na codificação. Eu estava trabalhando aqui com o layout, né? Coloquei todos os... Nós estávamos conversando aqui sobre todos esses componentes que estão aqui. Mostrei para você também aqui a parte do XML, ó, tá? Que é o text, mas agora eu quero programar na classe. Então, eu tenho que pegar aqui a classe que está associada a essa activity que está aqui, ó, que é a main activity. Perfeito? E aí, o que eu vou precisar fazer para fazer funcionar, né? Para que funcione aquele spinner que você acabou de ver ali, ó. Então, eu preciso criar esse cara aqui, ó. Preciso de um objeto, né, da classe spinner. Então eu vou ali no main mesmo, tá? Não é dentro de nenhum método, é na própria classe mesmo, como constante. Você vai criar uma constante aqui, ó. Colocou o nome e coloca o nome para o objeto que você está criando. É como se fosse criar uma variável, né, de qualquer tipo, tá? Funciona assim. Então você colocou ali o spinner e o nome dele. Vamos colocar aqui então sistemas. Coloquei esse nome aqui. Próximo passo, eu vou precisar de um adapter, tá? Então, eu preciso de um array adapter, tá? Eu preciso de um array. Você viu ali que eu tenho vários itens, então eu preciso de um array. Array é como se fosse uma coleção de strings, beleza? Um conjunto de strings que você tem em um único objeto. Uma lista, enfim, né? Coloquei ali, coloquei o nome como adapter. Perfeito. E aí, onde eu tenho que fazer as associações? Aqui no método onCreate. Então, toda a classe, né, que está estendendo o app compact activity, beleza? Que vem aí, né, de encontro com as características de um aplicativo mobile dentro do Android Studio, certo? Você vai ter aqui o onCreate, tá? Isso é padrão. Essas duas linhas aqui já são próprias, então quando você cria o projeto já vem, e aí você vai começar daqui para frente. Olha lá, aí eu vou precisar fazer as associações. Então coloquei o spinner, que eu acabei de criar, que é o sistemas, e aí associei aqui, ó, find_view_by_id, onde que ele vai pegar? Olha só, r.id spin SO. Onde que está, né? Quem que é esse spin SO aí? Aí eu tenho que ir lá para o meu XML para te explicar. É o nome do componente que eu dei, ó. Se eu selecionar aqui o spin, eu vou lá no ID, ó, spin SO. Ah, professor, bacana então. Então ali eu tenho que colocar o nome que eu dei lá na tela, lá na minha activity. Exatamente. É isso que você tem que colocar aqui, ó. Você vai associar exatamente aqui, pegando lá do res, por isso que você coloca o R ali. O ID, qual que é o ID desse cara? Spin SO. Foi o que eu dei lá. E aí é o adapter, ó. O array adapter, você faz a instância dele, tá? Então a classe array adapter já coloca aqui o create from resource. E ele tem alguns parâmetros. O primeiro, você vai colocar o contexto, que é a própria classe, tá ali. O segundo, olha só, sistemas mobile, que é o nome que está vindo lá da minha string.xml. Ó, é o nome que eu dei aqui. Certo? Continuando, o próximo parâmetro, você vai pegar um método aqui, ó, que ele já vai colocando os itens para você, que é ele está lá no layout, ó, r.layout, simple spinner item, beleza? Fez isso daí, você vai ligar o adapter ao spinner. Então, sistemas, que é o nosso spinner, ponto, set adapter. Qual que é o adapter que vai estar associado a ele? O adapter, que é o único que nós criamos aqui dentro, ó. Adapter, esse cara aqui, ó, letra minúscula, tá vendo? Perfeito. A partir daí, ele já está funcionando, ele já vai funcionar. Ok? Então, esse conceito aí termina aí, tá? Mostrei
para vocês como é que você consegue colocar os conteúdos ali dentro do string.xml e como você faz a associação e vai ser carregado quando você executar o seu aplicativo. Bacana, pessoal. Bom, esse momento é bastante importante, né, para o nosso aprendizado, aí, que é o momento da interação, né? Então, legal. Olha só, o pessoal lá de Minas Gerais perguntando assim, ó, o aluno Shelton pergunta onde pode ter acesso aos códigos apresentados em aula. Muito bem. Bom, nós temos as aulas práticas, que são voltadas, né, exatamente para esse tipo de coisas, ok? Nas aulas teóricas que eu estou dando aqui, que a gente está vendo aqui juntos, qual é a proposta? A proposta é que exatamente você assista a aula e você reproduza os códigos. E não simplesmente você receber uma cópia dos códigos que eu tenho aqui e simplesmente ver se vai funcionar ou não.
tá? Então, não é por aí, ok? Então, confie em mim que fazendo dessa forma você vai aprender muito mais. Então, é para você assistir a aula, você pausa, você volta, tal, e aí você vai reproduzindo, você vai construir o seu, tá? Então, é muito mais vantajoso para você isso, tá? Então, fica explicado aí a proposta aí das nossas aulas. A próxima pergunta lá do Polo de Tocantins, é isso, né? Olá, os alunos de Palmas, Tocantins, isso mesmo, perguntam o que é XML. Bom, XML é um padrão aí, ok? De você fazer tráfego de informações, beleza? Então você usa XML em vários lugares, principalmente, por exemplo, em web services, tá? Então é uma tecnologia aí bastante conhecida na nossa área aí de desenvolvimento, tanto de programação para dispositivos móveis, tá? Ou então para desenvolvimento web. E ele acrescenta assim ainda, ó. Pergunta o que é XML, pois ainda não tiveram aula nem de XML e de Java. O que fazer para avançar, sendo que nós não aprendemos ainda essas tecnologias? Bom, o que vocês podem fazer, tá? Vocês têm que estudar, tá? Então, o conhecimento não tem outro caminho, tá? Então, você tem que, por exemplo, peguem as aulas, né, das outras disciplinas que vocês já tiveram, com certeza. Vocês já tiveram conteúdos, se não foi de Java, por exemplo, foi de outra linguagem que, de repente, a sintaxe, né, é até parecidíssima. Vocês já tiveram aula de C, por exemplo, né? C e Java, a sintaxe é a mesma, tá? E o mais importante não é a linguagem de programação, e sim a lógica. Se você tiver com uma lógica muito bem definida, né, você consegue avançar em qualquer linguagem. Então, o conselho que eu daria é que você, né, vá atrás mesmo do conhecimento. Ok? Pessoal, vamos então continuando a nossa aula, tudo bem? Vamos lá. Muito bem. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar então com essas activities aqui dentro do nosso aplicativo. Vamos lá para o Note, né? Não vamos perder muito tempo aí não. E vamos começar aí vendo aí, então as outras programações que existem aqui dentro, tá? Bom, eu estou trabalhando com uma classe de mensagem aqui bem simples, que é a classe Toast, tá? Eu até estou utilizando ela em uma única linha só para simplificar. Nas aulas práticas, eu também estou trabalhando com essa classe, certo? Então, assim, não fique assustado se você... mas o professor passou muito rápido, ele não consegui ver, né, todas as vírgulas, todas as aspas, tá? Não fique assustado, porque ela é simples de ser implementada. Então, eu vou trabalhar com o Zoom aqui de novo, tá? Eu tinha apresentado para vocês aqui a questão do spinner, que ele está pegando lá do string XML, né? Então, aqui, ó, né? Isso aqui é XML, nada mais é que um padrão aí de tráfego de informações, né? Então, eu passei essa informação que estava aqui lá para o meu aplicativo, por exemplo, né? E é um padrão web também. Ok, e aí o que eu tenho mais aqui no nosso... na nossa activity? Eu tenho um botão aqui, ó. Esse botão aqui, vamos ver se está acontecendo alguma coisa com ele? Vamos executar aqui, que eu quero mostrar para vocês a ação que eu programei aqui, que é uma simples mensagem, né? Já estou até dizendo aqui que é a classe Toast. Mas vamos entender o que está fazendo e depois eu vou explicar como você proceder, para você desenvolver isso aí também. Perfeito. Bom, aqui você pode colocar qualquer valor, né? Isso aqui não está programado ainda. Vou colocar ali 12, empresa, por exemplo, telefonia, ou então desenvolvimento mobile. Pronto, desenvolvimento mobile, o nome da empresa que eu coloquei. Quero fazer declaração de qual ano aqui? Desse ano aí, 2019. Então, são débitos, chequei ali, tá? Vou colocar um valor qualquer aqui, tá? Por exemplo, né? 15 mil. Não estou conseguindo voltar depois aqui, deixa eu ver. Isso. Vou clicar na setinha ali, né? Porque como a gente está trabalhando com um emulador aqui, é um pouco diferente de você mexer com o celular, dispositivo físico ali. O que vai acontecer aqui então? Eu vou clicar no botão, você vai ver que ele vai colocar uma mensagem aqui. Se eu não me engano, o que eu fiz? Eu peguei somente o ano que está aqui, ó. Então, o ano que você selecionou,
o ano que o usuário selecionar aqui, que é o 2019, quando eu clicar no gravar dados aqui, ele vai pegar, ele vai mostrar numa mensagem, ó, vou gravar os dados aqui, olha lá, testando app Engenharia 2019, perfeito? Se eu trocar o ano aqui para 2017, por exemplo, clicar mais uma vez aqui no botão, ele está fazendo isso, ó, 2017. Então, duas coisas que esse botão ele está fazendo, ele está sendo clicável, tá? Ou seja, tem uma ação associada a ele, né? Ele não está só aqui para você, né, brincar aqui de clicar. Não, quando você clica, ele está fazendo uma ação. Então, existe uma ação associada ao clique desse botão. A outra é qual é o código que está lá dentro. Então, está claro aqui que quando eu clico, existe um código de mensagem que está apresentando aqui um texto físico, que é testando app -engenharia, e ali ele está pegando o valor que eu seleciono aqui no spinner. Tanto é que se eu trocar aqui, ele vai, né? Você já viu aqui que ele realmente muda lá embaixo, ó, na mensagem. Coloquei 2018, ele mudou aqui. Vamos entender então esses dois procedimentos. Eu vou explicar um, né? E depois eu explico o outro, que eu acho que é mais fácil. Vamos lá no conceito, por gentileza, ó, lá no quadro. Ok, aqui é para trabalhar com duas activities, né, para fazer a passagem de parâmetros, por exemplo, de uma activity para outra. Você vai utilizar esse intent aí, ó, tá vendo? Então, é uma dica, né, que eu estou dando aí, esse conceito, a partir de duas activities. Eu quero, por exemplo, passar o meu nome de uma tela para outra. Como é que eu faço isso? Então, a partir de duas activities somente. Nesse projeto aqui, que a gente está trabalhando nele, eu tenho uma activity só, tá? Então, eu teria que colocar outra activity aqui para mostrar isso para vocês. Fazer a passagem de parâmetros de uma para outra, entendendo a estrutura de pastas do Android, trabalhando com o objeto intent, tá? Então, é esse intent aí que vai te possibilitar você passar as mensagens, ok? De uma tela para outra, de uma activity para outra, tá? Vamos voltar aqui no nosso exemplo, então. Vou mostrar para vocês... Vou mostrar para vocês aqui a parte do clique do botão. Bom, o Android Studio ele não é tão simples assim para você implementar funcionalidades, né, através de um botão. Quando você trabalhava com outras linguagens, por exemplo, linguagem Delphi, o próprio C#, quando você trabalha com o projeto Windows, você dá um duplo clique ali, ele já vai criar um evento e associa. Já está tudo feito. E aí você já escreve a mensagem ali. Em Java, em Android Studio, não é assim que funciona, tá? Então é um pouco mais trabalhoso. Vamos lá, comigo aqui, ó. Quando você seleciona o botão aqui, você vai mudar somente as características dele. Então você colocou aqui, ó, por exemplo, eu coloquei ele, né, o btn gravar, e aqui o text que aparece em cima, que é o gravar dados. Agora, como fazer essa associação aqui? Como fazer isso? Então, eu vou mostrar para você no nosso próximo tópico. Vamos lá. Muito bem, que é a nossa parte aí do resolvendo, ok? Vamos lá sem perder muito tempo aqui para o nosso Note. Então, como associar aí esse evento, ou seja, o clique do botão para fazer alguma coisa? Primeiro vamos aprender a associar e depois a gente coloca o que a gente quiser lá dentro, tá? Para associar, você vai precisar do evento onClick, certo? O evento onClick. Então, como é que você vai fazer? Isso você não faz no layout. Primeiro de tudo, você vai precisar da classe. Tá? Então, qual é a classe que está associada a esse layout aqui, que é o XML? É o MainActivity. É a nossa classe de trabalho lá. Então, o que eu vou fazendo? O começo aqui é igual nós trabalhamos com o botão. Tá? Então, você tem, aliás, o que nós fizemos com o spinner. Então, você tem que criar um objeto spinner aqui e dar um nome para ele. Olha só o botão. Similarmente, a mesma coisa, né? Coloquei aqui um objeto, o tipo do objeto que eu estou trabalhando, que é um botão, o tipo, né, se chama button, tá aqui, né, se você colocar botão aqui, é claro que não funciona, ó, né, opa, é button, e aí eu vou dar um nome para esse objeto, eu coloquei aqui gravar, e aí eu tenho que associar dentro do onCreate, então dentro do onCreate vai estar aqui, ó, gravar, né, vai receber associação, através, né, do Find View by ID, então eu vou procurar
Olha só, procurar o campo pelo ID e vai estar lá que é o r.id btn gravar. De onde está vindo, professor, de onde está vindo esse btn gravar? Como é que eu faço para descobrir isso? Olha só, R. Quando tem o R aqui, pessoal, é que está vindo do layout, tá? O R é o quê? É o res aqui, ó, res layout. E é o ID que está lá. Tá? Então, lá no layout, eu tenho o nome do botão que chama btn gravar. Vamos ver? Ó. Vamos lá, voltar no XML. Eu vou selecionar o botão aqui, ó, já está selecionado. E aqui eu tenho o ID dele. Olha só, btn gravar. Tá? Então, está vindo daqui. Só para explicar para você aí, né, de onde que ele está vindo. Ok, fiz isso daí. Como ele se trata de um botão e eu tenho que associar o evento, como eu faço isso? Olha só, eu coloco o nome aqui do meu objeto e tenho que colocar o evento setOnClickListener. E aí, onde que ele se encontra? Passando por parâmetro aqui o contexto que é a nossa própria classe. Então, eu coloco ali o this, tá? Que é esta classe. Se você não colocar essa linha aqui, ó, não vai dar erro. Só que ele não vai executar, tá? Então, olha só, vamos lá. É legal a gente fazer e testar, né? Comentei a linha de, né, coloquei um comentário na linha de código. E agora você vai ver que não vai funcionar. Ó, vamos esperar ele rodar ali, ele chamar a aplicação. Maravilha. Está selecionado aqui o ano 2016. Eu vou clicar aqui para ver se ele vai mostrar a mensagem. Ó, tá vendo? Não está clicando, não está mostrando a mensagem, porque eu tirei a associação. Ok? Então, quem faz isso é essa linha aqui. Você fez tudo, você não colocou esse setOnClickListener e colocou o this aqui, não vai funcionar. Onde que está isso aqui? Ó? No onCreate. Beleza? Perfeito, coloquei aqui, então vamos retirar a linha de comentário, porque senão não vai funcionar. Ó, agora ok. Mas não é só isso. Lembra que eu falei que você precisa do onClick? Olha só, você precisa desse método aqui, ó, onClick. Professor, como que eu consigo ele? Vou mostrar uma maneira. Existem duas, tá? Vou mostrar uma para você aqui. Nos próximos exemplos a gente trabalha com a outra maneira, então. Ó, você vai... ele tá... aliás, esse onClick aqui, ele é um método abstrato da classe, da interface onClickListener. Então, você tem que implementar a interface nessa classe aqui. Qual classe que é essa? Ó? A classe que você tá. Qual que é o nome dela? MainActivity. Ó, MainActivity é o nome da classe. Perfeito? Então, como é que eu faço, então, professor, para implementar a interface onClickListener? Você vem aqui na frente da classe e coloca lá, ó, Implements. Tá? Colocou o Implements, ele vai colocar esse View onClickListener. Deixa eu ver se dá para a gente reproduzir. Eu acho que dá. Eu vou te retirar o código daqui de dentro, vou dar um Ctrl X, tá? E vou apagar, ó, vou apagar esse método aqui. Já vai dar um erro lá em cima, mas eu vou tirar o Implements aqui, que é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ó, então você vai estar com o projeto desse jeito aqui, ó, sem implementar a interface e sem ter o método aqui embaixo. Ó, tanto é que nem funcionou o this mais, ó. Então vamos comentar o this aqui de novo. Tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, vamos lá na frente da classe, ó, tá? Aqui antes de abrir a chave e você vai implementar a interface. Então você vai colocar Implements, ó, Implements. E aí você vai pegar o nome que é onClickListener, ó, é esse cara aqui, ó, onClickListener. Clicou ali, ele vai escrever, né? Vai colocar o view ali antes. Só que ele vai dar essa restrição aqui, ó. Por quê? Porque essa interface existe um método obrigatório. Então, ele vai falar que você tem que implementar ele. Então, você clica aqui na lâmpada que está te dando a ideia já para fazer isso. Clicou ali, ó, implementar os métodos, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai me falar qual método que eu tenho que implementar. Olha só, tem que implementar o onClick. Perfeito? Aí aqui é uma janela, eu vou dar um OK. O que vai acontecer? Olha só, resolveu para mim, ó, não está dando erro mais, tá vendo? Por quê? O que ele fez? Vamos lá embaixo que eu vou te mostrar. Ele acrescentou o método aqui embaixo, onClick. Beleza? E aí eu já posso tirar esse cara daqui. Opa! Eu já posso tirar a linha de comentário, que já não vai dar erro. Certo? E aqui, então, nós vamos colocar o que nós queremos que aconteça, certo?
quando o meu usuário clicar na mensagem. Perfeito, pessoal? Bom, vamos lá para o quadro, por gentileza, lá para o slide. Isso, olha só, né? Exatamente o que nós fizemos ali, ó. O método onClick, ó, implementar o método onClick. Perfeito? Bom, vamos então para o nosso próximo conceito, que aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai programar aqui na classe Toast. Vamos lá para o próximo conceito, então. Muito bem, a implementação do nosso app ainda continua, né? Foi bem bacana ali agora que nós conseguimos, então, implementar uma interface. Vamos acompanhar comigo aqui no código? Então, nós já fizemos, tá, a implementação da interface, ok? A interface já está devidamente relacionada lá em cima da classe, ó, né? Coloquei aqui o implements, coloquei aqui o onClickListener. Ele já falou para mim que o método onClick é um método obrigatório, então, ó, ou você implementa esse método, ou então não deixa você utilizar a minha interface. Ah, não, então tá bom, tudo bem, vamos colocar o método aqui. Coloquei, ele parou de me dar a restrição. Agora, se eu quiser trabalhar com uma mensagem aqui, eu vou utilizar o Toast. Eu vou fazer com vocês aqui, para você ver que realmente é simples, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Toast é a classe. Eu vou dar um ponto aqui. Esse Toast, você vai precisar de colocar um using lá em cima. Using não. Using é no C#, né? Aqui nós trabalhamos com import, porque nós estamos falando do Java, tá? Mas é a mesma coisa, você está importando aqui a biblioteca, ou então você está falando que você está utilizando a biblioteca. Cadê o Toast aqui? Está aqui, ó. Tá? Então você tem que adicionar essa linha aqui. Se ela não tiver adicionada, o que vai acontecer? Ó? Ele vai chiar aqui, ele vai colocar esse cara. Você vai ali em cima, dá um Alt Enter. Ó, vou dar um Alt Enter aqui. O que ele vai fazer? Ele vai colocar, ó, novamente ele colocou a linha para mim, automaticamente. Então, são recursos que a ferramenta tem que nos ajuda. Essa classe Toast é o seguinte, ela já tem um método aqui, ó, que é o makeText, para eu construir o meu texto. Então, eu vou utilizar esse cara aqui. Lá na frente já vou colocar ponto e vírgula para não esquecer. E aqui eu vou colocando os parâmetros. O primeiro sempre é o contexto, que é a minha classe aqui. E eu vou colocar o this. Ó, ele até escreveu, ó, context this, vírgula. O segundo, e você vai olhando ali, ó, sequência de caracteres. Tá vendo como é que é simples, ó, né? Então, a ferramenta ajuda você a programar. Eu não lembro mais o que estava escrito lá, mas acho que era testando, né? Vamos colocar aqui um texto, ó, testando o app, né? Engenharia. Ó, engenharia. E aí, nós estávamos pegando aliás, né? A gente não fez aí a gente estava mostrando então o ano, né, que é lá do Spinner. Vamos mostrar só a mensagem, depois em uma segunda programação a gente faz isso. Olha só, vou colocar aqui a vírgula então, porque esse parâmetro terminou, e o último parâmetro que falta é a duração da mensagem. Então eu vou repetir o nome da classe aqui, que é o Toast, e tem aqui o length long e o length short. Eu vou colocar o length long para mostrar no tempo, com a configuração aqui do maior tempo, né? O length short quer dizer, é um tempinho um pouco mais curto. O long é um pouco mais longo, né? O tempo é um pouco mais longo, ele vai mostrar a mensagem ali. Então eu vou colocar assim. Perfeito. Vamos ver se vai funcionar então. Vamos testar já. Olha só. Vamos salvar, né? A gente já fez bastante coisa aqui. Vamos salvar. Save all. Vou executar novamente, sempre utilizando ali a API que já está conectada, né? Então, ó, segue as minhas dicas aí, deixa o emulador aberto, que aí ele vai te dar uma resposta, né, bem mais rápida. Maravilha, selecionou aqui, ó. Não vai opinar, né? Não vai interferir em nada se eu mudar o spinner aqui. Então, eu vou mudar para ver que realmente não tem nada a ver, porque nós não estamos mexendo com ele ainda. E agora, quando eu clicar aqui no gravar dados, opa, nossa mensagem não apareceu. O que aconteceu? Ó, então, erro de programação. Eu já sei o que aconteceu. Eu esqueci de colocar a apresentação da mensagem. Então, faltou aqui, ó, ponto show. Só isso que faltou, né? Show. Isso, maravilha. E aí, né,
somos obrigados a executar novamente porque fizemos uma alteração. Vamos lá. Vamos executar de novo, vir para cá. Vamos ver se agora vai funcionar. Vou clicar direto no botão lá para a gente não perder tempo, ó, gravar dados. E agora mostrou a mensagem ali embaixo. Viu ali, ó, testando app engenharia. E o ano não está mostrando ainda porque nós não fizemos, né, essa parte aí do código. Mas você viu que bacana, ó, né? Então já funcionou, pelo menos aqui a associação. Olha só, legal. Fiz a disciplina do professor Macedo, né? Programação para dispositivos móveis. E na segunda aula já estou aprendendo ali a vincular um botão, né, e fazer alguma coisa. Agora você sabe, professor, mas agora eu quero fazer algo mais complexo. Eu quero montar um método mais complexo. Eu quero que quando o meu usuário clicar no botão, ele, por exemplo, ele faça um cálculo, né, que é a proposta do nosso aplicativo aqui, ó, lembrando, né, quando você clicar no botão, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que o meu usuário entrar em tela aqui e vai passar para cá. Isso aí você que vai fazer. Certo? Então, ou seja, é mais uma ou duas linhas de código que você vai colocar aqui. Mas você já sabe onde você vai fazer isso. É aqui dentro do OnClickView. E você já sabe que está funcionando já. Por quê? Porque você colocou o implements lá em cima, ó, está utilizando o OnClickListener aqui, já colocou a associação, que é o OnClickListener aqui, né? E também já testou comigo aqui e viu que está funcionando. Vamos lá para o slide, olha só, é simplesmente a codificação que nós estávamos vendo aí. Vamos ver na prática um pouco do refinamento do código fonte do aplicativo, bem como algumas customizações possíveis, né? Então, nós acabamos de ver aqui, por exemplo, essa parte aqui de você colocar uma linha de código, então um bloco de linha de código dentro de um botão associado. Porque não adianta nada também você programar, né, e esquecer de associar o botão. Quando você for executar, você vai clicar e não vai acontecer nada. Puxa vida, onde foi que eu errei? Coloca lá o set OnClickListener e associa o contexto. Coloca a classe que você está, que vai funcionar, ok? Vamos para o próximo tópico. Muito bem. Bom, e aí vamos continuar aí o refinamento, né? Então, nós dividimos o nosso aplicativo em 3 etapas, nós sempre estamos abordando dessa maneira o desenvolvimento dos aplicativos aqui nas aulas teóricas. Então, nós temos a primeira etapa, construção da interface, nós temos a parte lógica e nós temos a parte de teste. Só que você está vendo que isso é como se fosse uma prototipação. Então, é um modelo que eu faço as 3 coisas, né? E vou fazendo ela como se fosse um ciclo, ok? E eu vou fazendo por módulos. Então, eu faço uma parte. Eu faço o quê? Eu faço tudo já. Eu construo a interface, eu faço a parte de código e testo. Ok, está funcionando? Vamos para o próximo passo aí, então. E aí eu vou ter também que ajustar, por exemplo, alguma coisa de interface. Vou ter também a parte lógica para desenvolver. E aí eu vou testar. E eu vou fazendo isso daí rotineiramente até que eu consiga, então, alcançar o meu objetivo. Vamos lá para o Note, vamos acompanhar aqui mais um pouco do nosso desenvolvimento, tá? O slide, então, lá, ó, executando o aplicativo com testes de validação e verificação da lógica abordada, tá? Então, só para a gente fazer o protocolo. Voltamos aqui, então. Bom, qual seria agora o nosso próximo passo? Tá? O nosso próximo passo é fazer aparecer na mensagem, ou seja, junto com essa mensagem aqui, pode ser um outro comando, ou posso fazer aqui mesmo nessa própria mensagem, o ano que está lá no spinner. Então vamos ver, ó, onde que está o spinner aqui. O spinner é o nosso sistemas, certo? Tem o adapter aqui, ele está pegando lá do XML, ó, tá? Populou ali direitinho e nós vimos que ele está funcionando. Então, eu tenho que fazer isso com o que está selecionado. Concorda comigo? Ó? Vou mostrar o aplicativo aqui para você, você vai entender o que eu estou falando. Olha só, qual é o ano que está selecionado aqui? É 2016, mas se eu abrir aqui eu tenho outros anos também. Mas não importa, eu quero pegar o que está selecionado, o que o nosso usuário selecionou. Se ele mudar aqui para 2019, ele vai pegar o que está selecionado agora, que não é mais 2016, é o 2019. Então, existe uma propriedade exatamente
dentro do spinner aqui que pega quem está selecionado. E é bem simples de se trabalhar com ela. Então vamos lá. Onde nós iremos programar? Tá? Dentro do onCreate ou aqui dentro do onClick. Tá? Então, isso aí também, quando a gente está começando a desenvolver qualquer tipo de sistema, é uma coisa que você tem que se perguntar. Você tem que, por exemplo, trocar o display de cor. Tá, mas quando que eu tenho que fazer isso? Quando o meu usuário clicar no botão. Opa, então é lá dentro que você faz. Então é aqui dentro do onClick que você vai fazer isso. Certo? É sempre aqui. Vamos lá então. Vamos fazer isso aqui antes da mensagem. Eu vou criar uma string. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Isso. Eu vou criar uma string aqui com um nome qualquer. Vou colocar o meu nome aqui, Macedo. Perfeito? E dentro dessa string, olha só que bacana. Eu vou fazer a atividade em 2 momentos aqui. Vou colocar uma string e dentro dela, simplesmente eu vou colocar o meu nome. Tá? Macedo aqui é diferente de Macedo que está aqui. Esse Macedo aqui é uma variável, é um objeto do tipo string, e esse aqui é um texto, Macedo, certo? E o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando Macedo, né, desse jeito aqui, com M maiúsculo, dentro dessa variável aqui. O que eu vou fazer aqui então? Vou concatenar. É simples. Eu vou dar um mais aqui para concatenar. Vou colocar novamente aspas, vou colocar um tracinho com um espaço, perfeito? E vou concatenar aqui a variável. Qual é o nome da variável? Agora é esse cara aqui. Vou dar Ctrl C, que é com M minúsculo, para não ter erro. Eu vou por aqui. Ctrl V. Maravilha. Está dando erro? Não, funcionou. Tá, aqui está escrito Macedo, né? Vamos ver se vai funcionar. Ele vai ter que colocar o Macedo na frente. É exatamente isso que você vai ter que fazer, só que você não vai colocar um texto fixo, como eu coloquei ali. Você vai fazer ele pegar o ano que está selecionado lá do spinner. Mas só para você ver como é que vai funcionar. Eu vou clicar aqui. Olha lá, testando a app Engenharia e está aparecendo o quê? O resultado do valor que eu coloquei na minha string. Gravar dados. Macedo. Tá vendo que bacana? Vamos lá para o slide, A atividade é exatamente essa, executando o aplicativo, né, com testes de validação e verificação da lógica abordada. Pode voltar para o Note, por gentileza. É exatamente o que nós estamos fazendo. Estamos mudando o aplicativo e verificando aqui o que está acontecendo, tá? Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Só que no lugar de Macedo aqui, eu tenho que pegar e mostrar o 2016 no caso aqui. Como que eu faço isso? Bom, então para dentro aqui dessa variável, eu não posso colocar esse texto aqui, fixo. Bacana, então vamos apagar esse cara. Eu tenho que colocar quem ali? O spinner. Qual é o nome do meu spinner? Olha lá, está aqui em cima. Spinner sistemas. E eu vou colocar sistemas ali. Só você começar a escrever, dar um tab, ele já vai preencher para você. E agora vem a parte do estudo, né? Professor, mas como é que eu vou saber, então, encontrar a propriedade? Aí não tem como, né? Aí você tem que galgar, você tem que ler, você tem que, por exemplo, entrar em links, procurar exemplos, né? E aí você vai chegar nesse método aqui, que é o get, que não é muito difícil também de você chegar nele. Opa, Ctrl+ de espaço. Vamos lá, eu quero que ele tire essa informação. Bom, é isso que está aparecendo aqui, Fitting document. Lá, beleza. Get selected item, tá vendo? Então, o que é o get? Quando a gente fala de get set, nós lembramos lá da programação orientada a objetos, que são os métodos do encapsulamento, gets e sets. Quando eu tenho set, é para você colocar valor, né? Aqui não, aqui eu quero pegar o valor do spinner, então eu quero get, olha só, eu quero pegar, tá? Então é o get selected item. Pode mostrar lá o note comigo, por favor. Get selected item. Você vai colocar esse cara aqui e ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui o que ele está falando.
Ah, tá. É string, beleza. Eu tenho que colocar para string aqui, ó. ToString. Ok. Beleza? Então aqui dentro de Macedo não tem mais o texto Macedo. Tem o quê? Eu estou pegando o valor que está lá, o item selecionado do sistemas, transformando ele em string e passando para cá. E o Macedo já está mostrando aqui, ó. Então vai dar certo. Você viu que bacana? Estou tirando o zoom aqui só para executar para você, tá? Executei, API, chamo o emulador e agora já venho com o zoom de novo para você acompanhar direitinho aí. Ó, chamou o aplicativo. Maravilha, vamos testar? É para já, né? Cliquei no gravar, ah lá, 2016 aparecendo ali. Certo? Vamos trocar aqui então para 2017. Cliquei no gravar, 2017. Estão conseguindo enxergar aí, né? Mais um pouquinho de zoom aí. Ó. Vamos clicar no 2018. 2018 apresentando e vamos clicar no 2019, né? Finalizando o nosso teste aí. E maravilha, né, pessoal? Você viu que está funcionando aí perfeitamente aí o que nós tínhamos nessa tarefa, tá? Bom, vamos para o nosso próximo item. Vamos lá. Bom, mais um momentinho de interação aí onde eu quero ver a sua participação na nossa aula, certo? A aula é nossa, a aula é minha, a aula é sua. Então nós construímos ela aí em parceria, certo? Eu vou dar um pequeno break aqui e já volto para a gente comentar alguma possível dúvida que possa ter aí de você.
Bom, ok. Temos uma dúvida ali do aluno da Bahia, né? Ele está perguntando assim, ó, qual banco de dados utilizado, local ou Firebase? Eu não entendi ali. A gente tem o Firebird, né? Mas acho que não é isso que ele está querendo saber, não. Bom, o banco que a gente vai utilizar nos exemplos, né, que a gente for desenvolver aqui, que tenha relação com o banco, vai ser o SQLite, ok? Que é um banco de dados que já é nativo do Android, tudo bem? É esse banco que a gente vai utilizar. E aí ele vai ficar onde? Onde fica o arquivo do banco? Ele vai ficar no dispositivo. Tá? Então, se você estiver utilizando um dispositivo físico, você está trabalhando com um Android aqui, você conecta o USB, você está com o celular aqui. Quando você executar, onde está o banco? O banco vai estar sempre no dispositivo. Certo? Pessoal, vamos lá então para o nosso próximo item da aula, né? Vamos revisando aí o que nós aprendemos, tá? Bom, nós vimos mais um exemplo aí de layout, tá? Trabalhamos na aula de hoje com outros componentes, então eu mostrei ali para vocês, né? A parte mais interessante, que foi o desenvolvimento que nós fizemos ali, foi a parte da mensagem. Então, tem toda a logística do botão. Então, é claro que sempre a gente está trabalhando aqui com essas 3 etapas. Trabalhamos com o layout, trabalhamos com a parte lógica, né? Fizemos aqui, por exemplo, a disponibilização do app, né? E aí foi a construção aqui, então, que nós fizemos aí com 2 activities, né? Na verdade, aqui tinha uma activity só, mas nós já criamos isso daí em outro momento também, beleza? Então, trabalhamos com a mensagem toast, né? Mostrei para vocês ali como fazer a associação de um botão. Então, ok, quero montar um aplicativo ali, tem um botão, e quando eu clicar no botão, eu quero fazer alguma coisa. Quero mudar o form, eu quero mandar um e-mail, eu quero fazer um cálculo, que foi a proposta do aplicativo aqui, né? Depois você vai acabar esse desenvolvimento. Então, como fazer essa associação? Então, nós vimos lá que você tem que dar um implements na interface onClickListener. Essa classe, ela tem um método abstrato, que é o método onClick, que você tem que clicar na lampadinha lá, né? Para ele adicionar o onClick na classe. Só assim vai desaparecer aquela linha de erro em cima lá e ele vai abrir para você programar o método onClick. E não esquecer de associar ele no botão dentro do onCreate, né? Tem que colocar lá o set onClickListener e passar o this, que é o contexto ali dentro do parâmetro. Ok, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma aula e nos vemos então na nossa próxima aula, terceira aula, na próxima semana. Um grande abraço e até lá!